Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 7 de junho de 2023. Vamos analisar primeiramente o processo número 40.46440. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Limitada. A relatora é a doutora Raquel Iwaz, e eu vou pedir, então, a pedido de atenção oral, o patrono da empresa está presente para realizá-la, mas antes eu vou pedir para a doutora Raquel apenas ler as acusações fiscais, antes de passar a palavra para o advogado. Bom dia a todos novamente. Eu cumprimento ao patrono, cumprimento também a representação fiscal. Bom, este caso aqui envolve apenas uma acusação fiscal. A acusação fiscal é de entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal. O suposto destinatário das mercadorias, segundo atestou o agente fiscal de rendas, é a Monte Sinai Copiadora e Impressos Limitada, que estava sediada na cidade de Belo Horizonte e foi tida como um estabelecimento que simulou a sua própria existência. O contribuinte foi intimado da lavratura do auto de infração, apresentou defesa, apresentou documentos. Primeiramente, a DTJ cancelou o lançamento, isso está lá as folhas 1308 a 1313. Posteriormente, houve recurso de ofício, e então a 12ª Câmara anulou a decisão de primeira instância, isso está lá nas folhas 1340 e 1342. Na sequência, houve nova decisão proferida pela DTJ, que cancelou novamente o auto de infração. Novo recurso de ofício foi apresentado, e então a 15ª Câmara negou o provimento ao recurso de ofício. Isso está lá as folhas 1530 a 1538. Na sequência, houve recurso especial da Fazenda Pública, e a Câmara Superior entendeu por bem dar provimento ao recurso especial para restabelecer a acusação fiscal. Tendo sido determinado o retorno do processo às câmaras julgadoras para apreciação dos argumentos que não teriam sido apreciados. As folhas 1745 a 1749, houve novo julgamento, desta vez pela 9ª Câmara Julgadora, que apreciou novamente o recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso de ofício e determinou o retorno do processo à primeira instância, para análise do conjunto probatório apresentado pela autuada, ora recorrente, por entender que a comprovação da inidoneidade da empresa Monte Sinai Copiadora e Impressos Limitada foi superada pelo acórdão da Câmara Superior, que confirmou que não haveria necessidade, até mesmo por conta da impossibilidade e ausência de competência, da juntada do processo de cassação de inscrição estadual da suposta destinatária, na medida em que tal empresa estaria sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atendo-se à comprovação da entrega das mercadorias à suposta destinatária, independente da inaptidão ou não, da sua inaptidão ou não, a DTJ, por sua vez, julgou procedente o lançamento. De acordo com o julgador monocrático, não há que se falar em punição por irregularidades cometidas pela empresa destinatária, mas sim em atos praticados pela recorrente, que remeteu e transportou papel imune para destinatário desconhecido com finalidade diversa daquela prevista na Constituição Federal. A contribuinte interpôs recurso ordinário, sustentando em síntese que não haveria qualquer prova quanto à participação da recorrente na suposta destinação diversa dada ao papel.
Em nenhum momento a autuação aponta qual seria o destinatário diverso ou a destinação efetiva do papel. Apenas afirmam tal desvio pela irregularidade da inscrição estadual, reconhecida posteriormente às operações. No caso das operações com papel imune entre empresas detentoras do regime especial, a imunidade tributária seria regra e, por isso, presumida, cabendo desconsiderá-la apenas diante da demonstração pelo fisco da conduta da recorrente no desvio da destinação. Por isso, o mero cancelamento da inscrição da compradora não seria suficiente para que a operação seja reconhecida como inexistente e se exigir o ICMS da recorrente. A simulação do estabelecimento destinatário, sem que houvesse qualquer processo de cassação da inscrição estadual da empresa, foi apurada e apontada pela recorrida muito tempo depois da realização das operações. Todas as operações teriam sido feitas entre partes com situação fiscal regular, recorrente e adquirente, com o respectivo pagamento em valor de mercado, com a efetiva entrega das mercadorias. Todas as informações do cliente com o Estado de Minas Gerais, inscrição estadual, e com as demais autoridades públicas, CNPJ ativo, regime especial na Receita Federal, indicavam que a empresa estava ativa e regular. O próprio fisco estadual teria concedido registro especial à empresa Monte Sinai, destinatária das mercadorias, para realizar operações com papel imune. A recorrente agiu com total boa-fé, realizando todas as consultas preliminares sobre a regularidade da Monte Sinai, bem como se verifica pelos conhecimentos de transporte das mercadorias, recebendo os valores acordados pela venda das mercadorias e demonstrando a existência de tratativas comerciais. As operações estariam comprovadas pelos seguintes documentos: 1. Cópia das notas fiscais objeto da autuação. 2. Cópia do razão contábil com os lançamentos contábeis efetuados, relativamente às vendas e correspondentes pagamentos. 3. Comprovantes de recebimento dos valores, nos mesmos valores indicados nas notas fiscais. E 4. Conhecimentos de transporte das mercadorias. O fisco se pautou exclusivamente em um relatório fiscal realizado em maio de 2012 e, para espanto da hora recorrente, lavrado com base em operações de vendas de mercadorias relativas à empresa diversa, denominada TBLV, Comércio, Importação e Exportação de Papéis Limitada. A destinatária Monte Sinai estaria regular, pois encontra-se em situação cadastral ativa perante o Fisco de Minas Gerais, perante a RFB, que expediu os atos declaratórios executivos 535, 336 e 111, entre agosto de 2010 e junho de 2011, concedendo, renovando e ratificando o registro especial obrigatório criado pela Lei 11.945 de 2009, a empresa para realizar operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Irregularidades referentes à destinatária não podem ser imputadas ao remetente, como está sendo feito pelo Fisco Paulista, juntou aos autos de decisões deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, que seriam favoráveis à tese defendida pela recorrente. Não poderia ser aplicada a multa do artigo 85, inciso 3, a linha B, da Lei 6.374 de 89, uma vez que as notas fiscais que acompanharam a operação seriam hábeis e o autuado não teria agido com dolo. Também não poderia ser aplicado o percentual de 60% sobre o valor da operação, pois a autuada não teria sido a transportadora, já que, no presente caso, conforme conhecimentos de transporte, o transporte das mercadorias teria sido realizado pela empresa Rodopel Transportes e Logística Limitada. A multa aplicada deveria incidir exclusivamente sobre o valor do crédito considerado indevido, e não sobre a totalidade da operação realizada. Ademais, alega que a multa deveria ser aplicada sobre o valor histórico do tributo, não podendo haver a inclusão de juros de mora no valor das multas. Requer seja reconhecida a impossibilidade de se incidir juros sob a forma do artigo 96 da Lei 6.374 de 89, na redação dada pela Lei 13.918 de 2009, de modo que os mesmos não excedam a taxa Selic. Muito bem. A representação fiscal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu não provimento. Estes são, em síntese, os fatos e o relatório, presidente.
Obrigado. Perdão. Obrigado, doutora Raquel, pelo relatório. Eu convido, então, o doutor Rodrigo Gomes Vieira, patrono da Autuada, para realizar a sustentação oral. Doutor Rodrigo, o senhor tem 15 minutos. Fique à vontade. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, relatora Raquel. Bom dia a todos aqui presentes. O relatório, né, apresentado pela nobre relatora, ele é bastante esclarecedor, já diz muito sobre o que fala a autuação, então eu serei breve, nos nossos fundamentos. Esse caso, né, ele é peculiar, digamos assim. Ele é um caso que já foi julgado, voltou, enfim, como bem destacado pela relatora, e ele tem algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração, que, digamos assim, que ele pode até ser considerado, de certa forma, viciado no início, né, da fiscalização. Isso porque, primeiro, que não houve, né, processo de cassação da empresa Monte Sinai, como bem destacado pela relatora, e a cassação ela foi feita por meio de um relatório fiscal em que ele é feito com base em operações realizadas com a Monte Sinai e uma outra empresa completamente estranha à recorrente Rio Branco, que é a TBLV, né? Então, assim, começa que todo a acusação fiscal ela é fundamentada, né, na simulação de existência da empresa Monte Sinai, só que essa simulação ela é constatada com comprovações, provas estranhas a Rio Branco. Ou seja, não há aqui nesse caso sequer qualquer indício de participação da Rio Branco em qualquer esquema fraudulento, de simulação, enfim. O que aconteceu foi simplesmente que a Rio Branco, uma empresa que já atua no setor de papel há muitos e muitos anos, inclusive ainda segue ativa, ainda segue atuando, ela vendeu papel imune para uma empresa que, na época, para fins de efeito, para o próprio fisco, era plenamente regular, né? Ela tinha registro especial no âmbito federal, ela tinha o seu cadastro no Recope no âmbito estadual, ela tinha todos os cadastros, ela constava como ativa no, ela constava como ativa no sistema da Receita Federal. Então, assim, a Rio Branco tomou todos os cuidados que uma empresa, né, que dentro das suas relações comerciais ela poderia tomar, ela tomou todas as cautelas, ela juntou, nós juntamos na defesa, tem aí nos autos toda a documentação que foi inclusive citada pela relatora, relacionada a todas as pesquisas cadastrais que eram de obrigação da empresa recorrente, né, que para atestar a existência da empresa destinatária Monte Sinai, e conforme comprovado, né, nos autos, a Rio Branco fez as pesquisas todas na época das operações. Então, é comprovado nos autos que na época das operações a empresa era regular, a empresa Monte Sinai era regular e tinha autorização do fisco para atuar com papel imune. Vale ressaltar, né, que apesar dos vícios com relação à cassação da empresa Monte Sinai, ela aconteceu em maio de 2012. E o período fiscalizado, né, hora autuado, ele é junho de 2010 a dezembro de 2011. Ou seja, tem aí um intervalo de uns 5, 6 meses até a efetiva cassação e publicação dos atos de cassação da empresa Monte Sinai. Então, nesses casos de papel imune, né, conforme a legislação vigente, se faz necessário, né, que se comprove o conluio, né, da empresa autuada no desvio da destinação, ou seja, a sua participação na fraude, o que não há com qualquer comprovação, inclusive
Volto a ressaltar o relatório fiscal que concluiu a cassação da Monte Sinai não envolve a Rio Branco, é um relatório diverso. E o dolo, né, a intenção em desviar o papel, o que da Rio Branco também não existe, é juntado notas fiscais, comprovante de pagamento, né, cada nota fiscal tem o seu comprovante, então a Rio Branco vendeu o papel imune na época no preço de mercado e recebeu o valor do preço de mercado, não tem qualquer comprovação de lucro da Rio Branco em razão de desvio de destinação de papel. Então, mais uma vez, né, com base nesses argumentos e na boa-fé da recorrente, que é comprovada por toda a documentação juntada até aqui, e pelo fato, né, dos vícios encontrados na cassação da Monte Sinai e que é posterior às operações, é que a Rio Branco pede que seja julgado procedente o seu recurso ordinário. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Rodrigo. Pergunto inicialmente à doutora Raquel se ela tem alguma pergunta para o patrono. Não, presidente, obrigada. Eu estou satisfeita. Muito bem. E os demais juízes, representação fiscal, tem alguma dúvida? Muito bem. Não, doutor. Passo então a palavra à doutora Raquel para que ela apresente seu voto e depois, na fase de debate, se eventualmente surgir alguma dúvida sobre a matéria de fato, a gente pode também aproveitar a presença do patrono para sanar as dúvidas, né? Então, doutora Raquel, fique à vontade. Tá certo, presidente. Me dá só um segundo aqui que eu estou terminando de registrar meu voto. Sem problema. Tenha o tempo que precisar. Pronto, registrado. Vamos lá. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento. A acusação fiscal está fundamentada na conduta irregular do contribuinte em entregar e transportar mercadorias, papel imune, entre julho de 2010 a dezembro de 2011, para comprador diverso do consignado nos documentos, haja vista que o suposto destinatário constante nas notas fiscais, Monte Sinai Copiadora Impressos Limitada, com sede em Belo Horizonte, era estabelecimento simulado. Em sua defesa, a recorrente aduz a tese do contribuinte adquirente de boa-fé e requer a aplicação da súmula 509 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, muito embora o pano de fundo não envolva acreditamento indevido. Registro que a questão da simulação da Monte Sinai Copiadora Impressos Limitada restou superada com o julgamento do recurso especial da Fazenda Pública e cujo desfecho culminou no restabelecimento do lançamento. Sendo assim, os argumentos atinentes à ausência de comprovação da inidoneidade da empresa destinatária Monte Sinai Copiadora Impressos Limitada, bem como sobre a ausência de procedimento de cassação da sua inscrição estadual, já foram apreciados e julgados anteriormente. Daí a razão do conhecimento parcial do recurso. Dito isto, passo à análise do mérito. O agente fiscal desconsiderou a imunidade das operações de venda de papel, que está lá prevista no artigo 7º, inciso 13 do regulamento, e exigiu o ICMS correspondente, pois entendeu que a recorrente teria promovido as saídas para destinatário que teria simulado a sua existência. Não havendo a comprovação do real destino das mercadorias, não seria possível garantir que o papel teria sido efetivamente empregado na impressão de livros, jornais ou periódicos. Em sua defesa, a recorrente sustenta que caberia ao fisco ter provado para qual destinatário diverso teria sido remetido o papel. Aduz que as operações com papel imune gozam de presunção de legitimidade se as empresas envolvidas forem detentoras do regime especial, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.945 de 2009. E aí eu transcrevo o caput e o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte:
A comercialização do papel a detentores do registro especial de que trata o caput deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da responsabilidade pelos tributos devidos da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional. Sem razão a recorrente, a parte final do artigo 1º do parágrafo 1º da Lei 11.945 de 2009 expressamente ressalva a possibilidade de a imunidade ser afastada em caso de desvio de finalidade da norma constitucional. Considerando que a acusação fiscal diz respeito às saídas para destinatário diverso daquele indicado nos documentos fiscais, não há espaço para a alegada presunção, na medida em que o auditor fiscal não constatou que o papel teria sido remetido à empresa supostamente detentora do citado registro especial. Não obstante isso, entendo que é compatível com o presente caso a tese do contribuinte adquirente de boa-fé, segundo a qual o contribuinte dirigente não pode ser penalizado por condutas ilícitas praticadas por terceiros. O creditamento indevido de ICMS decorrente de aquisições de mercadorias ou de prestação de serviços consubstanciados em documentos fiscais emitidos por empresas inidôneas, fraudulentas, simuladas, já foi reiteradas vezes decidido por este egrégio tribunal e em linha com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido quando do julgamento do recurso especial 1.148.444 de Minas Gerais. E aí eu transcrevo a ementa deste precedente da primeira sessão do STJ. O entendimento supratranscrito deu ensejo à súmula 509 do STJ, que assim dispõe, abro aspas, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Trata-se de entendimento que acomodou a não cumulatividade do ICMS, nas situações em que o contribuinte é adquirente de boa-fé, condição essa que requer comprovação. Logo, não obstante a redação do artigo 23 da Lei Complementar 87/96 e o artigo 59, parágrafo 1º, item 3 e do artigo 61 do regulamento, os quais prescrevem que o creditamento poderá ser levado a efeito desde que o imposto anteriormente cobrado esteja destacado em documento hábil, mesmo em se tratando de documento emitido por empresa declarada inidônea, se restar comprovada a condição de adquirente de boa-fé, o crédito poderá ser mantido. De igual modo, se restar demonstrado que as operações sob exame efetivamente ocorreram, o lançamento não poderá persistir. O egrégio Superior Tribunal de Justiça anuiu com o creditamento do ICMS, relacionado com os documentos fiscais inidôneos levado a efeito por contribuinte adquirente de boa-fé, por entender que este não pode ser apenado por eventual irregularidade do remetente, mas desde que demonstrada 1. A veracidade da compra e venda efetuada. 2. Que a declaração de inidoneidade seja posterior à celebração do negócio jurídico. 3. Que haja comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do remetente. E 4. Que exista prova de pagamento às empresas emitentes das notas fiscais declaradas inidôneas. O processo administrativo tributário é regido pelo princípio da busca da verdade material, o que impõe envidarmos os melhores esforços para compreender o que realmente ocorreu e que sejam consideradas as provas apresentadas pelas partes, além de outras verificações de ofício que puderem ser realizadas. Assim, alinho-me ao entendimento segundo o qual a aplicação da tese do contribuinte de boa-fé depende de uma análise casuística das provas apresentadas. Cumpre registrar que o douto julgador monocrático apreciou os documentos apresentados pela recorrente e fez diversas ponderações sobre cada um. Contudo, o recurso ordinário não enfrentou tais pontos, que constam da decisão recorrida, ou seja, não evidenciou argumentos que pudessem afastar as conclusões obtidas. Não obstante isso, passo a analisar cada um dos requisitos acima indicados a fim de constatar, ou não, o preenchimento das condições da tese do contribuinte de boa-fé. Ao compulsar os autos, verifica-se que não há documentos que atestem as tratativas comerciais entre a recorrente e a suposta destinatária que pudessem demonstrar a celebração do negócio. Não é razoável que uma empresa realize operações comerciais em valores elevados sem a celebração de contrato que lhe dê segurança quanto à idoneidade da destinatária e o recebimento do respectivo pagamento.
A legislação não impõe o dever de fiscalização aos contribuintes, mas tão somente que se acautelem adotando medidas mínimas de controle acerca da verificação da regularidade daqueles com quem negociam. É o que dispõe o artigo 22A do regulamento. Abro aspas. Sempre que um contribuinte por si ou seus prepostos ajustar a realização de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4 do parágrafo 1º do artigo 36, e também a exigir o mesmo procedimento de outra parte, quer esta figure como remitente da mercadoria ou prestador do serviço, quer como destinatário ou tomador, respectivamente. Fecho aspas. A recorrente alega que teria adotado todas as precauções que estavam ao seu alcance para aferir a regularidade da adquirente. Assim, todas as informações da destinatária com o Estado de Minas Gerais, inscrição estadual e com as demais autoridades públicas, CNPJ ativo, registro especial na Receita Federal, indicavam que a Monte Sinai estaria ativa e regular nos anos de 2010 e 2011. Juntou também, em forma de petição, relatório técnico emitido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Papel, ANDIPA. Junto aos autos, a consulta se integra da destinatária das mercadorias, folhas 306, e consulta ao comprovante de inscrição do CNPJ, folhas 307, efetuadas em 4 de setembro de 2014 e 18 de setembro de 2014, respectivamente. Ocorre que tais documentos não retratam a situação da empresa destinatária ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, que era julho de 2010 a dezembro de 2011. Não há nos autos qualquer comprovação que indique que, à época das operações, a recorrente tenha verificado a regularidade de seu parceiro comercial em desacordo, portanto, com o artigo 22A da Lei 6374 de 89. A recorrente sustenta que a Monte Sinai estaria habilitada junto à Receita Federal por conta do registro especial publicado no Diário Oficial da União Federal, conforme folhas 308 a 310. Tais documentos dão conta da renovação do registro especial para operação com papel imune, porém, consoante evidenciado no início, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.945 de 2009, a presunção de legitimidade da fruição da imunidade pode ser afastada em caso de desvio de finalidade da benesse constitucional. No presente caso, restou comprovado que a Monte Sinai não fazia jus à imunidade, por se tratar de estabelecimento simulado, inexistente, seja por não funcionar no endereço do seu cadastro a partir de agosto de 2010, seja pela declaração de desconhecimento do seu sócio principal quanto à existência da empresa ou das operações por ela praticadas, seja pela revelação de outra sócia que apenas emprestou o seu nome à empresa, seja pela vultuosidade improvável das operações supostamente ocorridas no período, seja pelo motivo de a empresa jamais haver informado qualquer movimento junto à Cefaz Minas Gerais, ainda que conste como ativa em seu cadastro, seja pela declaração de seu contador de que, desde meados de 2009, não mais realiza serviços de contabilidade para a empresa. A recorrente apresentou também o relatório técnico emitido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Papel, ANDIPA, juntado aos autos as folhas 1386 e seguintes, porém, a idoneidade da Monte Sinai é matéria em controvérsia que já foi decidida pela Câmara Superior. Ainda que assim não fosse, mesmo assim, o referido relatório técnico não teria a força probante que a recorrente almeja, pois o documento foi elaborado unilateralmente, após a ocorrência das operações indicadas no demonstrativo de folhas 5 a 8, indica que há uma aparente e presumida regularidade da Monte Sinai e não pode se sobrepor aos demais elementos que constam deste processo. Na tentativa de demonstrar o pagamento e recebimento pelas vendas realizadas, a recorrente apresentou extratos bancários, porém não é possível constatar com segurança o depositante dos numerários. Os supostos pagamentos não estão vinculados às notas fiscais correspondentes, pois não foram apresentadas faturas ou duplicatas, e os documentos contam com marcações feitas à mão. Como bem indicado pela decisão recorrida e pela representação fiscal, abro aspas, a autuada junta diversos extratos bancários em que supostamente comprovaria o recebimento do preço destacado nas notas fiscais.
Todavia, não verificamos nenhum documento de cobrança que relacione os valores constantes dos extratos com aqueles destacados nas notas fiscais. A título de exemplo, veja o extrato do Banco Real de folhas 314, em que aparece a informação de que no dia 2 de agosto de 2010 teria havido um depósito no valor de R$ 1.230, que supostamente se referiria à nota 25868 de folhas 17, segundo um informe manuscrito constante no extrato ao lado desse valor. Conforme demonstrativo de folha 5, verificamos que a informação de data e valores é praticamente coincidente, mas não podemos afirmar com segurança que o referido depósito se refere a tal nota, pois não existe um boleto, duplicado ou qualquer outro documento de cobrança comercial que faça uma associação contundente entre o documento fiscal e o extrato bancário. Outro exemplo que demonstra a incerteza acerca dos pagamentos está associado às notas fiscais 26.122, de folhas 19, 26.374 de folhas 20, 26.697 de folhas 23, sendo que todos possuem o mesmo valor, R$ 9.125, todas emitidas entre o dia 3 de agosto e 5 de agosto de 2010, vídeo demonstrativo de folha 5, mas que, de acordo com o demonstrativo de movimentação do Banco Bradesco, de folhas 314 e 341, neste mesmo período existe 2 recebimentos supostamente associados às notas fiscais 26.374 e 26.697, enquanto o suposto comprovante de recebimento de numerários referente à nota fiscal 26.122 encontra-se às folhas 325. Mas, como não existem documentos bancários comerciais que se possa associar univocamente cada pagamento com sua respectiva nota fiscal, não podemos afirmar com absoluta certeza de que esses valores creditados na conta da autuada se referem às notas fiscais. Assim, ainda que se possa associar os valores às notas fiscais, ainda assim permanece a dúvida de quem teria realizado os pagamentos. Fecho aspas. Quanto aos conhecimentos de transporte, a maioria dos CTRCs não possuem assinatura de efetiva prestação de serviço e ou entrega de mercadorias. Para tanto, basta verificar o campo assinatura do destinatário e carimbo para perceber a ausência de data, assinatura ou carimbo do destinatário. Existem ainda conhecimentos de transporte que não apresentam qualquer informação, tendo em vista a má qualidade da impressão, vide folhas 544 a 547, 550 a 551, 918 a 919, existindo uma mera informação manuscrita pela autuada sobre o número do CTRC e da nota fiscal. Ademais, as assinaturas ali constantes não são identificáveis. Diversos documentos não apresentam informações a respeito da identificação do veículo transportador, placa, local e estado, consoante exige o inciso 10 do artigo 152 do regulamento. Vide docs de folhas 15.5 e 15.6. A título de exemplo, cite-se o documento de folhas 15.5. O conhecimento de transporte de folha 554, associado à nota fiscal 100.257 de folhas 200, consta a identificação do veículo transportador, mas tal informação não consta da referida nota fiscal. Percebe-se, pois, a dissociação e falta de complementação das informações entre os conhecimentos de transporte e a nota fiscal. Além disso, não existe assinatura do destinatário. Todas as notas fiscais, objeto deste auto, não possuem informações acerca do transportador, o que viola a linha C do inciso 6 do artigo 127 do regulamento, prejudicando, inclusive, a veracidade das informações acerca do transporte. O fato de as informações atinentes ao transporte não constarem nas notas fiscais emitidas é suficiente para considerar de forma isolada o documento inábil, nos termos do artigo 184, inciso 3 do regulamento, uma vez que foi preenchido de forma que não permite identificar toda a operação. Portanto, com base no acima exposto, a boa-fé da recorrente não restou comprovada. Também não merece acolhimento o argumento segundo o qual somente teria havido desvio de finalidade após a entrega do papel. Ora, o suposto destinatário não existe e, portanto, a destinação ilegítima do papel comercializado ocorreu nas saídas realizadas pela recorrente. Os argumentos segundo os quais a legislação imputaria ao adquirente a responsabilidade por recolher o imposto em caso de desvio de finalidade do papel não se aplicam, tendo em vista que o suposto adquirente simplesmente não existe. O desvio de finalidade da mercadoria se deu nas próprias saídas,
promovidas pela recorrente e não após o seu recebimento pelo suposto adquirente, o que de fato não ocorreu. Apesar da recorrente refutar a atualização da base de cálculo da multa, tal matéria já está sumulada pela súmula 13 e não pode ser acolhida. As multas também não podem ser reduzidas em razão de o transporte ter sido supostamente realizado pela Rodopel Transportes e Logística Limitada. Conforme já mencionado, as notas fiscais não contam com todas as informações atinentes ao transportador. Tampouco podem ser reduzidas com supedâneo no artigo 527-A do regulamento, pois a infração implicou no não pagamento do imposto. Assim, a penalidade foi aplicada em conformidade com a legislação, de acordo com o artigo 85, inciso 3, a linha B, da Lei 6374 de 89, deve ser mantida. No tocante aos juros de mora, entendo que deve ser aplicada a súmula 10, revisada. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, devendo ser mantidos os créditos tributários objeto do recurso, porém, mediante a aplicação do juro Selic, nos termos da súmula 10 revisada. Este é meu voto, presidente. Presidente, você poderia habilitar a minha edição, que eu gostaria de fazer aqui uns pequenos ajustes, por favor? Claro, doutora Raquel, só um minutinho, deixa eu... Já está disponível. Obrigada. Pronto, presidente, eu já fiz os ajustes. Confirmei o voto. Ok, doutora Raquel, obrigado. Bom, o processo está em discussão.
Cumprimento a doutora Raquel pelo voto e acompanho. Eu também acompanho, presidente. Tenho nada a acrescentar, presidente. A representação fiscal não se opõe. Muito bem, estava aqui dando uma última olhada no processo, também vou acompanhar a doutora Raquel. Bom, não havendo outras manifestações, então, eu peço aos demais juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Doutor Rui, não confirmou a presença ainda. Ok. Confirmado. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, o recurso ordinário que postula Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Limitada foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para limitar a cobrança de juros à taxa Selic. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo Vieira, que esteve conosco aqui realizando sustentação oral neste processo. E, dando continuidade à sessão... Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, doutor. Vamos analisar o processo 41.37.699. Trata-se de recurso de ofício, em que o autuado é a Bimbo do Brasil Limitada. Eu sou relator desse processo, não há pedido de sustentação oral. No entanto, está presente a doutora Lorena Rodrigues Maciel para acompanhar o julgamento. Bom, esse processo ele é simples. Há duas acusações fiscais, que é de falta de pagamento de imposto. Por não haver, no item 1, falta de pagamento por não haver escriturado regularmente no livro de saídas os documentos de sua emissão. E no item 2, é acusada também de falta de pagamento de imposto, por escrituração de valores de débito de imposto destacados nas notas fiscais eletrônicas de sua emissão, referente a operações tributadas com erro de determinação de valor, com base de cálculo e de ICMS, conforme comprovado pelos documentos juntados. Na verdade, então, esse processo ele foi julgado pela primeira instância, que excluiu parte das operações com base na manifestação do próprio fiscal autuante. O contribuinte foi regularmente notificado dessa decisão e apresentou contra-razões ao recurso de ofício. Nessas contra-razões, ele
citava lá o interesse em apresentar o recurso ordinário, mas o fato é que ele não apresentou, né? Decorrido o prazo para a interposição do recurso, ele não apresentou recurso ordinário, de maneira que só temos, então, para julgamento, o recurso de ofício. Eu vou passar a apresentação do meu voto, só olhar aqui que há uma petição aqui do contribuinte, só olhar aqui do que se trata. Antes de eu ler meu voto, eu só queria... Doutora Lorena, a senhora me ouve? Sim, ouço sim, presidente. Qual o objetivo dessa petição que foi apresentada aqui na data de ontem, anteontem? Como o senhor mencionou, por um lapso, não foram apresentadas as contrarrazões, o recurso, né, do contribuinte, e o escritório preparou essa petição a fim de alcançar a verdade material para que fosse possibilitada a defesa por meio do recurso posteriormente. Entendi. Então, eu só peço para o senhor ler meu voto, só peço um minutinho mais a câmera aí para eu apresentar aqui uma manifestação sobre essa diligência, sobre essa petição.
A minha VDI aqui, eu tô tentando entrar no EPAT de novo, tá? Mas tudo Tá bem. ótimo. Vai tentando aí enquanto termina aqui. Consegui, espero que não caia de novo.
Muito bem. Vamos lá, deixa eu apresentar, então. O microfone aberto. Bom, eu vou ler, então, meu voto. A nova versão já está disponível aí para os juízes acompanharem. Vou entrar, então, direto ao voto. O objeto do presente recurso é a exigência fiscal relativa aos sócios geradores de janeiro a julho de 2018, setembro, dezembro de 2018, janeiro, abril de 2019 e agosto de 2019, consignada no item 2 do anexo editorial, afastada pelo julgador ACOM. As folhas tais, em cumprimento de diligência determinada pelo julgador de primeira instância, o ilustre agente autuante conclui que, com relação ao item 2, objeto da presente diligência, o contribuinte logrou êxito em comprovar, em partes, a sua tese, especialmente com relação aos meses de janeiro, esses meses que eu li acima aí, não comprovando o pagamento nos demais meses, conforme demonstrativo em anexo. Dessa forma, relativamente ao objeto do presente recurso, não há controvérsia sobre a necessidade de seu cancelamento. No tocante à petição apresentada anteontem, às folhas tais, nada há a ser apreciado por esta colenda Câmara, pois a matéria nela apresentada é típica do recurso ordinário que não foi apresentado no prazo legal, restando precluso o seu direito à contestação da parte da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável. A este órgão de julgamento foi devolvido apenas a matéria objeto do recurso de ofício, faltando-lhe competência para análise das questões trazidas na petição. Em conclusão, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento mantendo incólume a decisão de primeira instância. Bom, senhores, esse é meu voto. Deixa eu aqui colocar. Muito bem, o processo em discussão. Parabenizo Sim, o doutor Samuel pelo voto e acompanho. Obrigado. Então, não havendo outras manifestações, eu peço aos juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de ofício no processo em que é autuado a Bimbo do Brasil Limitada. Então, mais uma vez, agradeço a doutora Lorena pela participação da sessão. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom dia, senhora. Bom dia. Continuando, então, vamos para o último processo da pauta,
É o processo 41.47.825. Trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário. A autuada é a Giga Paper Comércio de Papéis Eireli. Não há pedido de edição oral, parte do contribuinte. Eu passo, então, o relator desse processo, o Dr. Rodrigo Hofstein. Eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo para que ele apresente seu voto. Obrigado, presidente. Auto de infração que trata de duas acusações idênticas, né, mudando apenas aí a empresa supostamente fornecedora. Creditamento indevido com base em documentação fiscal tida por inidônea. A decisão de primeira instância ela manteve o auto. Em face, existem 3 solidários desde o início lá do auto de infração. E em relação à decisão de primeira instância que manteve o auto, apenas dos 4, pessoa jurídica e 3 solidários, apenas houve interposição de recursos ordinários por 2 solidários, que é o senhor Leandro Navarro e o senhor Leandro de Barros Massani. Então, eu vou passar, presidente, ao voto. Eu vou passar a leitura do voto. Conforme relatado acima, apenas os solidários Leandro Navarro e Leandro de Barros Massani interpuseram recursos ordinários. Quanto ao recurso de ofício, a este nego provimento, conforme o próprio parecer da douta representação fiscal, tendo em vista a correta aplicação ao item 1 do auto, de acordo com a correta aplicação ao item 1 do auto, de acordo com a atual redação da súmula número 10 deste tribunal. Pois bem, de acordo com os recursos ordinários interpostos pelos senhores Leandro Navarro e Leandro de Barros Massani, estes procuram trazer argumentos para demonstrar a boa-fé da empresa autuada, que é a Giga Paper. Ambos os itens acusatórios do AIM versam sobre o creditamento indevido do ICMS, decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que não atende às condições previstas do item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento do ICMS. Item 1, documentos fiscais emitidos por DEPADO a gráfica, e item 2, documentos fiscais emitidos por Bonanza Comercial. Conforme bem detalhado pelo senhor AFR no extenso relatório circunstanciado, de folhas 11 a 74, a empresa autuada participava de fraude utilizando-se de empresas simuladas sob o controle do senhor João Maiolino. Existem, aliás, diversos e-mails nos quais os envolvidos, tanto da autuada como das gigantes do papel, se refere às compras realizadas diretamente dos grandes fornecedores de papel e após as empresas do senhor João eram acionadas. Em suma, o papel era adquirido na condição de imune por uma ou mais empresas do grupo e, após o trânsito por algumas empresas envolvidas na fraude, era vendido para os clientes, de modo que o imposto não fosse recolhido. Ficou constatado pelo fisco que esta operação gerava um pagamento de taxa de administração ao senhor João. De acordo ainda com o relatório circunstanciado, ambas as empresas acima mencionadas eram controladas pelo mesmo grupo e as vendas interrompidas pela Depádua em setembro de 18 continuaram a ocorrer por meio da Bonanza, envolvendo as mesmas pessoas. Conclui o mencionado relatório no sentido de que há evidências de confusão patrimonial entre as empresas gigantes do papel e Giga Paper e sucessão dissimulada. Os sócios da primeira continuaram participando das operações envolvendo a Giga Paper e o sócio desta já participava das operações das gigantes do papel. Os e-mails com o cálculo das comissões da Giga Paper eram enviados para Leandro Navarro, sócio das gigantes do papel. Diante desse cenário, não é possível vislumbrar indícios de boa-fé da autuada. Ora, a fiscalização demonstrou a formação de grupo constituído para a prática de fraude fiscal estruturada.
Além disso, o fisco comprova que os autuados tinham conhecimento do esquema. Ademais, quanto aos documentos trazidos aos autos, constato que esses não trazem qualquer referência aos documentos fiscais a que seriam correspondentes. Quanto ao transporte das mercadorias, como bem salientado pela adulta representação fiscal, não foram apresentados quaisquer conhecimentos de transportes envolvendo as supostas fornecedores e a empresa autuada, bem como não há documentos que comprovem os locais de onde teriam saído os produtos. Salienta-se por oportuno que a ausência de informações relativas ao transporte impede a realização de qualquer verificação para apuração da efetiva realização do transporte e a origem das mercadorias, o que descaracteriza de igual modo a boa-fé. Ainda, os argumentos trazidos que versam sobre a observância ao princípio da não cumulatividade, o qual conferiria direito e restrito ao creditamento, não reúne condições de prosperar, pois, como sabido e sem maiores delongas, não há esse direito em casos como o presente, em que se verifica a ocorrência de fraude e o creditamento com base em documentos fiscais classificados como inidôneos. Por tais razões, não há elementos que possam levar à reforma da decisão de primeira instância para o cancelamento do AIM, como pleiteado pelos recorrentes senhores Leandro Navarro e Leandro de Barros Massani. Neste momento, ressalto que o recurso ordinário interposto por esse último pleiteia, além do cancelamento do AIM, sua exclusão do polo passivo, por suposta não caracterização da responsabilidade solidária. Em relação ao recurso interposto pelo primeiro, senhor Leandro Navarro, este não pleiteia sua exclusão quanto ao mérito, mas se limita a sustentar que, de forma arbitrária, não teria tido oportunidade de esclarecimentos quanto aos fatos, o que representaria a violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Tal argumento apresentado pelo senhor Leandro Navarro não reúne condições de prosperar. Ora, tais direitos tidos por violados são assegurados durante o processo administrativo, tendo o recorrente os exercido regularmente por força da defesa e do recurso ora em julgamento. A despeito de não haver pretensão quanto à sua exclusão do polo passivo do AIM, ausência de pleito específico, observo que o senhor Leandro Navarro foi sócio da empresa Gigantes e continuou atuando da mesma forma, inclusive utilizando e-mail desta enquanto trabalhava na Autuado, que é a Giga. Além disso, há e-mails enviados por ele contendo o cálculo das comissões da autuada, conforme detalhado no relatório circunstanciado. Por tais razões, o recurso ordinário interposto pelo solidário Leandro Navarro deve ser desprovido. Quanto ao recurso interposto pelo senhor Leandro de Barros Massani, conforme aqui já enfrentado, esse também não possui elementos que pudessem abalar a decisão ACO quanto ao mérito, a boa-fé não caracterizada. Passe, então, a análise dos argumentos pelos quais procura escorar sua pretensa exclusão do polo passivo do AIM. Pois bem, de acordo com as razões recursais, o senhor Leandro de Barros Massani teria saído do quadro societário da empresa Gigantes do Papel em 23/3/16. Afirmou ainda que os e-mails de folhas 25 e 29 seriam datados de 19/6/15 e 2/2/16, respectivamente, restando corroborado que não houve qualquer troca de e-mails após sua retirada. Afirmou também que não existiria qualquer comprovação que o relacione à nota fiscal 1726, de folha 728. A despeito de tais alegações, como bem asseverado pela adulta representação fiscal, o foco deve recair sobre a constatação fiscal acerca da confusão gerencial e patrimonial entre as empresas Gigantes do Papel e Giga Paper, que perdurou ao longo do tempo. Tenho para mim que os e-mails citados se prestariam para comprovar que, ao menos desde 2015, os responsáveis solidários
já negociava com um grupo fraudador comandado pelos senhores João Maiolino e Arnaldo Ribeiro, como, aliás, foi constatado pela fiscalização Folha 893. Diante disso, além das demais considerações aqui expostas, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída ao senhor Leandro de Barros Massani, com fundamento no artigo 124, parágrafo inciso 1º, combinado com o artigo 135 do CTN, por força da demonstração do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Por fim, a meu ver, deve ser afastado o argumento recursal, no sentido de que as provas juntadas aos autos teriam sido obtidas ilegalmente, sem autorização judicial pelo senhor AFR, como, aliás, este bem fundamentou seu expediente, as folhas 16. Aí eu transcrevo. Foi necessário citar os nomes dos familiares envolvidos no esquema de dissimulação do pagamento do imposto, visto que os sócios da Giga Paper e das Gigantes do Papel trocaram e-mails com alguns deles. As mensagens foram obtidas a partir do mandado de busca e apreensão, processo número tal, cuja execução se deu no dia 30/10/19, nos endereços dos escritórios dos contadores Arnaldo Aparecido Ribeiro e Marco Antônio Bertoleto. Na mesma data, foram realizadas apreensões em empresas ligadas aos dois contadores, selecionadas a partir da análise de seus endereços e de coincidências no IP de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Aí eu continuo. Assim, plenamente justificado pelo senhor AFR, o expediente legal por ele utilizado. Ante todo o exposto, conheço do recurso de ofício para negar-lhe provimento e conheço dos recursos ordinários interpostos pelos senhores Leandro Navarro e Leandro de Barros Massani para negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância. Esse é meu voto, presidente. Eu vou só pedir, por gentileza, a abertura para edição novamente, que eu preciso, além de corrigir algumas coisas, teve um ponto que eu coloquei também sobre os pagamentos, que eu também estou afastando a comprovação, eu queria só incluir. Tá, presidente? Obrigado. Já está disponível lá.
Senhores, eu só acrescentei um parágrafo pequeno colocando que, ademais, não há comprovantes de pagamentos que possam comprovar, que possam demonstrar suficientemente que teriam que teriam corrido a favor das supostas fornecedoras, além de diversas incongruências de dados em relação às operações. Aí o restante eu mantive. Feito, presidente. Obrigado. Muito bem. Não, obrigado, senhor. O processo tem discussão? Bom, eu vou acompanhar integralmente o doutor Rodrigo, voto muito bem elaborado, bem analisada a matéria. Bom, se não há, então, intervenções, muito bem. Vamos, então, aqui, peço aos juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. A doutora Raquel caiu. Ah, é? Gente, vamos aguardar um minutinho, então. Você mandou alguma mensagem, né? Grupo? Ah, Não, tá. mandou? Mandou. Não vou ficar repercutindo. Aguardar, então, um minutinho.
Presidente, eu caí. Voltei. Tá certo. Nós não estamos, sem problemas. Só peço que confirme a presença, doutora Raquel. Tá, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou ter que me conectar de novo. Pera só um pouquinho. Estou tentando entrar novamente, presidente, mas está aparecendo aqui que o meu usuário não está autorizado. No EPAT, isso? É naquela tela. É, na tela do empate, mas eu tô. Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui. Acho que agora vai. Pronto, confirmei. Ótimo. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi no processo da Giga Paper, Comércio de Papéis Eireli, foi negado provimento aos recursos ordinários interpostos pelos dois solidários, né? E também ao recurso de ofício da Cefaz. Assim sendo, nós cumprimos a pauta de hoje, né? Agradecendo, então, a presença do juiz da Câmara, representação fiscal, eu encerro a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 7 de junho de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.